Nesse momento eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita é para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 6, de 10 de maio de 2026. A lição de hoje nos traz como título o nascimento de Isaac. É uma lição que nós já temos trabalhado aí durante alguns tempos sobre esse grande homem notável dentre aí os homens dos quais o mundo não é digno, que deixaram um legado. A lição propõe a apresentar aí a vida de três personagens: Abraão, seu filho Isaac e Jacó, filho de Isaac. Esses três grandes homens, aí, grandes patriarcas. E nós já estudamos bastante sobre Abraão, a promessa de Deus, do nascimento de um filho. E agora essa lição nós vamos ver então o cumprimento dessa promessa, o nascimento de Isaac, aí na lição 6, de 10 de maio de 2026. Portanto, o título da lição é O Nascimento de Isaac. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Aqui está retomando o texto que nós vimos na semana passada, quando Deus faz a promessa a Abraão que num período de tempo, após 9 meses, Sara daria à luz a um filho, e esse filho seria chamado de Isaac. E aí, naquele momento, o Senhor ele vai dizer então para Abraão que, apesar da sua idade, ele já estando com 99 anos de idade, quando a promessa se cumprisse, ele estaria com 100 anos, Sara estaria com 90, e apesar da sua idade avançada e da idade avançada de Sara, e além do mais, Sara ela era estéril, o Senhor então, diante do riso de Abraão e de Sara, não rindo de Deus, mas rindo da própria condição deles, porque seria algo impossível aos olhos humanos, então eles riem de si mesmos, achando algo que seria até mesmo engraçado, seria algo anormal. Mas então o Senhor ele diz a Abraão e a Sara que nada é impossível para Deus. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor, ou seja, Deus pode todas as coisas. Ao tempo determinado eu tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Foi o que Deus havia prometido a Abraão, e nessa lição nós vamos ver então o cumprimento dessa promessa. A verdade prática da lição nos afirma: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Essa é uma afirmação que pode parecer chão comum. Todos falam que Deus pode todas as coisas, mas há algo aqui que eu creio que nós devemos levar em consideração. Aqui é destacado o atributo de Deus onipotente, ou seja, é o único que tem todo poder para fazer qualquer coisa, que se aplica ao Deus Pai, aplica ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, a Trindade Santa. Portanto, aqui o comentarista, ao fazer esse comentário aqui na verdade prática, ele diz que Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar. Se ele é onipotente, ele pode realizar todas as coisas. Porém, no finalzinho, ele vai dizer que tudo segundo a sua vontade. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz é segundo a sua vontade, é segundo o seu propósito.
Deus, ele é um Deus poderoso que estabeleceu leis. Ele pode sim, por um tempo, suspender as próprias leis, mas uma coisa que Deus não pode fazer, entre aspas, a ideia de não poder, ele é todo poderoso, mas ele não pode fazer o quê? Ele não pode negar a si mesmo ao seu próprio poder. Sendo dessa forma, tudo aquilo que o homem quer ou que o homem almeja, que vai de encontro à soberania divina, à soberania de Deus, Deus não fará, ainda que o homem peça, ainda que você seja um homem, uma mulher, que tenha um contato com Deus, uma comunhão com Deus. É necessário que todos nós entendamos que Deus ele pode todas as coisas, porém Deus ele não nega a si mesmo. E tudo que ele faz é segundo a sua soberana vontade. E, mais especificamente falando em relação aos nossos pedidos, é necessário que nós peçamos a Deus sempre segundo a sua vontade, pois é assim que Cristo nos ensinou. E também nós temos que ter uma consciência plena de que Deus ele é um Deus de propósito. Ele não vai fazer algo na minha vida e na tua vida que não tenha um propósito específico, pré-estabelecido por ele. Ou seja, não é o fato de que eu quero algo, ou até mesmo eu julgo que preciso de algo, que necessariamente Deus vai me conceder. Porque Deus, ele conhece tanto o futuro quanto o presente como sendo a mesma coisa. Então, muitas das vezes aquilo que eu julgo que é importante para mim no presente, isso pode se transformar num grande mal para mim no futuro, ou até mesmo no presente, porque nem sempre nós estamos preparados para receber aquilo que nós achamos que temos capacidade de receber. Portanto, é necessário que nós sempre oremos a Deus e que pedimos a Deus que façam as coisas segundo a sua vontade, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E a melhor coisa é nós vivermos segundo a vontade, segundo o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então havia um propósito divino em dar um filho a Abraão na velhice, a Abraão e Sara, e desse filho surgiria nações, e todas as famílias da terra seriam abençoadas através desse filho da promessa. O texto aí proposto para a leitura em classe está no livro de Gênesis, capítulo de número 21, o verso 1 até o verso de número 7. Irei ler apenas esses versos, não irei ler outros versos. O primeiro verso aí do capítulo 21 diz o seguinte: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, ou seja, a ideia de visitar Sara é fazer com que Sara se engravidasse de Abraão, ela concebesse, gerasse. Então o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Então Deus havia aparecido, diz que daquele tempo a 9 meses, Sara então teria um filho. E agora Deus cumpre exatamente a promessa da mesma forma que ele havia falado. Verso 3. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, que é bem interessante, que faz essa observação, porque ele tinha um outro filho, no caso Ismael, da serva de Sara, de Agar, e aqui o texto deixa bem claro: e chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, chamou-o de Isaque, que era o nome que Deus tinha dado para esse filho. Então o chamou de Isaque. Verso 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaque. Olha que Abraão já tinha sido circuncidado quando Deus apareceu a ele e fez o pacto com Abraão, fazendo-lhe a promessa. Ele circuncidou,
todos da sua casa, Ismael foi circuncidado, e agora quando Isaac nasce, Abraão então vai cumprir em Isaac esse pacto da circuncisão que era feito com o menino com 8 dias de nascido. Então aqui o verso 4 diz que Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Que Abraão cumprindo essa parte do pacto, da aliança que Deus havia feito com ele, com a nação que viria a partir de Isaac. Verso 5. E era Abraão, quando Isaac nasce, era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Verso 6. E disse Sara, Deus me tem feito riso. Que é interessante que a ideia de Deus tem me feito riso, porque tanto Abraão quanto Sara riu, e aquele menino era exatamente, o significado do seu nome remetia exatamente ao riso, a algo que era motivo de riso, porque era não riso num sentido pejorativo, mas num sentido de que era algo inacreditável, de deixar os pais e aqueles que vissem maravilhados quanto ao nascimento daquele filho, daquele milagre. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Ou seja, se alegrará, vai rir comigo, porque sendo estéril e velha, e meu esposo velho, nós tivemos um filho. Disse mais Sara, dizendo, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Sara já idosa agora, dando de mamar ao seu filho, porque lhe dei um filho na sua velhice. Então ela faz em forma de questionamento. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filho, porque lhe daria um filho na sua velhice? Quem diria, quem poderia imaginar isso? Mas era exatamente o que Deus havia feito, o que Deus tinha prometido agora. Ele estava cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Comentário da lição, introdução. Nesta lição veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele, já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que, quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Então Deus, ele opera segundo a sua soberana vontade, não segundo a lógica humana. Ele pode romper a lógica humana, mas nada e absolutamente nada pode impedir o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra-chave nessa lição aqui é milagre. Primeiro tópico da lição, as consequências da impaciência de Sara. Primeiro subtópico, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, deixa eu mudar aqui de página, a primeira providência que o velho pai Abraão tomou foi dar o nome ao seu filho. Porque teria ele dado esse nome, porque ele deu esse nome, foi Deus quem escolheu esse nome. Então Isaac vai dar exatamente o nome que Deus havia escolhido. Então Isaac, essa expressão, esse termo Isaac no hebraico significa riso. Daí Sara falar do riso, da alegria, daqueles que ouvirem ririam com ela. Então Isaac significa riso. Daí o sentido, o nome incorporar o fato, as circunstâncias que envolviam o nascimento de Isaac. Certamente porque, ante a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso.
Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho, e Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Então essa é a ideia do riso, e aqui nesse primeiro subtópico nós temos exatamente o nascimento do filho da promessa e o nome dado, que era o nome escolhido por Deus. Agora, no subtópico 2, nós começamos a ver agora problemas, que é exatamente esse tópico fala as consequências da impaciência de Sara. Sara foi impaciente, quis dar uma ajudinha a Deus, dando a sua serva para ter um filho de Abraão. Abraão também foi impaciente, e eles acabaram gerando um filho que não era o filho da promessa, e depois as consequências, é claro, elas vieram. Então aqui nós temos no subtópico 2, Ismael zombando de Isaac. Ismael já era grandinho, ele já era um adolescente. Nós temos agora Ismael agora zombando de Isaac, quando agora os dois dois filhos. Ismael não seria o herdeiro, Isaac era seu irmão, mas ele não era o filho da promessa. E agora começa então a contenda na família. Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a sua serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filho com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou a proposta, começaram os problemas familiares. Agar, no caso, quando Agar ficou grávida, ela passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando-a por ela ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Então Ismael agora começa a zombar de Isaac. Certamente, dizendo que ele era filho, quem sabe, de uma velha, ele não era o primogênito, e ele, por ser mais velho do que Isaac, ele começava a desprezar, a zombar, no caso de Isaac, e isso gerou um grande problema para Sara e para Abraão, e tinha que resolver esse problema. Subtópico 3. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Então, diante daquela circunstância, Sara não aguentava mais ser menosprezada, ver o seu filho Isaac ser menosprezado, e ela então agora procura Abraão para que ele dê um jeito, e o que ela propõe é que mande Agar com o filho Ismael embora de casa. É algo assim, uma situação bem difícil, mas que agora eles tinham que resolver. Então temos aí, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam cada dia mais. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma havia criado. Isso é bem interessante. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Ela vai dizer aí no capítulo 21, verso 10: deita fora esta serva e o seu filho. Olha que Sara chega num estado em que ela é tão provocada que antes ela havia dado a Agar para deitar-se com Abraão para que ela tivesse um filho da sua serva. E era o seu filho. Ela o chamava de o seu filho, Ismael. Mas agora, numa situação, quando Isaac nasce, e numa situação de intriga, ela já não chama mais Ismael de seu filho. Olha como ela vai dizer: deita fora, ou seja, expulsa de casa
esta serva, não fala nem o nome, esta serva, já mostra o grau de insatisfação que ela estava. Deita fora essa serva e seu filho. Não é meu filho, é seu filho, o filho dessa serva, mande-os embora. Essa foi a situação agora que Abraão se encontrava, que Sara se encontrava, e Abraão é orientado por Deus, nós vamos ver aqui, a obedecer, a fazer aquilo que Sara estava mandando. O tópico 2, Abraão tem que tomar uma atitude. Primeiro, subtópico, Isaac é desmamado, que é bem interessante que dentro dessa cultura aqui judaica, a ideia do desmamar era algo fundamental daquela cultura antiga. Não só judaica, é claro, estamos falando aqui da cultura judaica. Porque dentro desse contexto cultural, o desmame, aqui nós vamos ver um pouco aqui à frente, ele dava entre 18 meses, que vai dar aí 1 ano e meio, né? 1 ano são 12 meses, então 18 meses vai dar 1 ano e meio. Então, o desmame de uma criança, ela se dava entre os 18 meses aos 5 anos de idade. Esse era o período médio que um filho era desmamado, entre 1 ano e meio a 5 anos de idade. E chegar aos 5 anos de idade, vamos colocar o teto máximo, chegar aos 5 anos de idade, dentro daquelas condições rudimentares, era algo bastante difícil. Havia uma mortalidade infantil muito grande, então um filho chegar a desmamar era um motivo de festa, devido à mortalidade. Por que a ideia da festa? Exatamente porque uma criança, quando ela desmama, a ideia era a seguinte, é que a criança, ela desmamando, ela já poderia tomar alimento sólido e comer com suas próprias mãos. Ela já não dependeria totalmente da mãe, no sentido de ter que amamentá-la. Então, a ideia da criança é sobreviver, chegar à fase do desmame, vamos supor assim, chegar aos 5 anos de idade, era um sinal de que aquela criança já era uma vencedora, ela tinha tudo para viver, porque agora ela não dependia totalmente da mãe, ela já podia agora comer uma comida sólida, podia já comer com suas próprias mãos, então já tinha essa esperança, era uma grande vitória, era de fato desmame de uma criança dentro desse contexto, dessa época, desse contexto histórico, era algo de muita alegria, de comemoração, era algo para fazer uma festa. Então nós temos aqui Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete nesse dia que Isaac foi desmamado. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. Então, entre 1 ano e meio até 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Então, na tradição oriental, o desmame era um momento muito especial e digno de festa. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. Aqui, fecha que Abraão deu um grande banquete, era tudo ali com a criança, sim, estava tudo normal, mas a ideia do banquete, aqui quando o comentarista fecha, parece ter contraditório, dá um grande banquete, e aí aparentemente tudo parecia estar normal. Exatamente porque nós temos o título maior desse capítulo, que é exatamente Abraão ter que tomar uma atitude. Então agora, Abraão faz uma festa para o desmame de Isaac, quando ele é desmamado, e ali é um banquete muito grande, porém aqui quando diz que tudo parecia normal, já está anunciando o problema que viria, que é exatamente depois do desmame de Isaac,
agora começa a zombaria de Ismael para com Isaac. Agora, como ele já é um menino já de 5 anos, agora ele já começa a ser zombado, a sofrer a afronta do seu irmão por parte de pai. Subtópico 2, a zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho de casa, como nós já vimos. E agora vem a decisão de Abraão. Subtópico 3, a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão, que era pai. Sara não era a mãe legítima, biológica, mas Abraão era o pai biológico de Ismael. Então imagine a tristeza no coração de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação. Então, Abraão vai dar uma promessa. Olha, desse filho seu com Agar, esse filho eu vou fazer dele uma grande nação. Ele tem uma bênção para ele. Ele será uma grande nação, e aí há tudo uma promessa para esse filho, mas, no entanto, Abraão deveria apoiar Sara em sua atitude, que era mandar Agar embora com seu filho. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e o seu filho, mas Abraão tinha que fazer exatamente como Sara havia pedido, porque Deus ordenou que Abraão assim o fizesse. Terceiro e último tópico. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Primeiro subtópico. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão, sem sombra de dúvida. No entanto, era necessário para fazer o que Sara pediu. Ou era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, era uma situação difícil. Abraão certamente consultou a Deus, e Deus falou: olha, você tem que fazer o que a tua esposa está pedindo para você fazer. Ele tinha autoridade para não fazer? Tinha. Dentro desse contexto ele tinha, mas Deus falou: não, você faça, eu não vou desamparar o teu filho, né, a sua mãe, agora você tem que fazer. Então, no momento, quando nós não sabemos o que fazer diante de uma situação, a melhor coisa é pedir orientação a Deus, que sempre Deus nos dará uma orientação para o que nós vamos fazer. É claro que nós temos que ter consciência que nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas erradas. Mas Deus ainda nos orienta, nos ajuda na aprovação, mas ainda o melhor é pedir orientação a Deus. Bom seria se tivessem pedido antes de tentar dar uma ajudinha para o que Deus não havia pedido. Então, Abraão ora a Deus e ouve a voz de Deus. Subtópico 2. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água, pouquíssimas árvores por perto e água muito pouco. O pão e o odre de água não daria para mais do que 1 ou 2 dias.
ou 2 dias era o máximo que daria aquele alimento. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Ela chorou, foi tomada pelo desespero, ela percebeu agora a sede, a fome, atacando aí também ao seu filho, e agora ela tinha que encarar essa situação. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento de seu filho e a sua morte, seu filho enfraquecendo e morrer de sede e de fome. Ela deixa seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Ela deixa Ismael ali, como o texto diz, debaixo de uma árvore, das poucas que havia, certamente já bastante fraco, ela afasta e vai chorar distante do seu filho para não vê-lo morrendo. E naquele momento de choro, Deus ouviu o choro de uma mãe. Como sempre, Deus, ele atende, ele ouve o choro daquele que se derrama diante dele com o coração quebrantado, desesperado. Deus, ele é o nosso refúgio e ele é a nossa fortaleza. Subtópico 3, Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino. Ninguém mais ali por perto. Mas nada podia fazer, só podia ouvir a voz, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Deus escuta o choro do menino e também atende ao clamor, obviamente, de Agar. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Assim como Deus ouviu a voz de Ismael clamando, o choro de uma mãe, Deus também ele escuta o nosso clamor. Deus socorre os aflitos, ou Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que nós tenhamos essa confiança que Deus ele é o socorro bem presente na angústia. Por fim, conclusão. Finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu, que são as personagens que nós veremos mais à frente. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender a depender de Deus antes de tomarmos qualquer atitude. Mas se porventura você tomou uma atitude e agora você está sofrendo as consequências, clame a Deus com sinceridade, se derrame diante do Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Que Deus nos abençoe e que o Senhor permaneça falando ao teu coração, em nome de Jesus, graça e paz.